Disseram que alienígenas eram uma piada, até fotos como essas surgirem. Imagens reais, encontros reais. Você está pronto para ver a verdade? Parece nada a princípio, apenas uma figura nas sombras, perto de um hangar na borda do deserto de Nevada. Mas para aqueles que a estudaram de perto, era tudo menos normal. A imagem parece mostrar algo parado perto de uma porta aberta de hangar na Área 51. Não uma pessoa, não um manequim. Algo mais alto, mais magro e assustadoramente desproporcional. A foto se espalhou como fogo em pó por fóruns de OVNIs e revistas underground, com muitos alegando que foi vazada por um ex-funcionário que queria a verdade. O que é assustador é o quanto a forma na foto se assemelha aos alienígenas Greys clássicos. Membros longos, cabeça enorme, estrutura pequena. Os céticos disseram que era apenas distorção de luz ou uma brincadeira. Mas aqui está a reviravolta. Os analistas de fotos não conseguiram recriar a mesma forma usando manequins ou perspectiva forçada. As pessoas tentaram. Os pesquisadores construíram modelos tridimensionais completos. Nada combinava. A iluminação, as sombras, a altura, tudo isso apontava para algo que não pertencia. E tem mais. Vários denunciantes daquela época, incluindo empreiteiros militares, descreveram mais tarde ter visto entidades não humanas altas, sendo movidas por setores ocultos da base. Um deles chegou a dizer que os hangares não serviam apenas para armazenar aeronaves, mas também para abrigar entidades biológicas de origem desconhecida. Não eram os típicos fanáticos por OVNIs. Alguns tinham autorizações de alto nível. Até hoje, ninguém se apresentou para reivindicar a foto. Ninguém a desmascarou de forma convincente. E o objeto naquela imagem granulada, alto, estreito e imóvel, simplesmente fica ali, a meio caminho entre a luz e a sombra, desafiando o mundo a explicá-lo. A maioria das fotos é descartada rapidamente. Esta nunca desapareceu de fato. Alguns acreditam que é o mais perto que chegamos de fotografar um ser alienígena de verdade. Outros acham que é um aviso, um vislumbre do que não deveríamos ver. De qualquer forma, mudou para sempre a forma como as pessoas olhavam para a Área 51. Um conjunto de fotos em preto e branco emergiu das sombras da Guerra Fria. Granuladas, severas, perturbadoras. Elas supostamente mostram equipes médicas soviéticas dissecando uma pequena figura humanoide. As imagens, ligadas ao que é chamado de acidente de Sverdlovsk, vazaram pela primeira vez em um documentário pirata exibido nos anos 90 e circulam desde então. Nas fotos, o ser parece frágil, com uma cabeça alargada e dedos longos, sem pelos, sem escamas. Não humano. Uniformes soviéticos, instrumentos cirúrgicos antigos e até detalhes de fundo como luminárias da era soviética foram verificados. Céticos argumentaram que se tratava de um boneco, mas especialistas forenses apontaram para uma estrutura muscular realista sob a pele. Ainda mais perturbador, algumas fotos parecem mostrar a remoção de órgãos que não correspondem à biologia humana. Não são adereços de Hollywood. Ninguém jamais reivindicou a propriedade. Nenhum cineasta, nenhum brincalhão. Apenas silêncio. Alguns pesquisadores acreditam que a KGB recuperou um acidente real nos Montes Urais, e essas fotos são a única prova visual que veremos. Em 2011, um grupo de pesquisadores, escavando perto de Cusco, Peru, descobriu algo que ninguém conseguia explicar. Um esqueleto minúsculo com uma cabeça grande demais para o corpo e órbitas oculares que ocupavam quase metade do crânio. As fotos causaram comoção imediata, não porque parecesse humano, mas porque não parecia. A cabeça era alongada de uma forma que não podia ser descartada como uma deformidade natural. Especialistas tentaram relacioná-la à antiga técnica de encadernação de crânios, mas o formato estava completamente errado. A cúpula era alta demais e a simetria era diferente de qualquer prática conhecida. Você pode ver nas fotos. A mandíbula é delicada, a estrutura óssea fina, e ainda assim parece muito mais antigo do que deveria ser. Alguns chamaram de farsa, outros não tinham tanta certeza. As fotos se espalharam rapidamente entre cientistas e comunidades ufológicas. Não correspondia ao folclore local, e nenhum outro esqueleto próximo parecia remotamente semelhante. Alguns até disseram que parecia encenado, como se alguém o tivesse deixado lá para ser encontrado, ou talvez alguém quisesse que fosse visto. Ele não falou, ele não correu, apenas ficou parado, calmo, piscando lentamente, como se já tivesse feito aquilo antes. Em 2011, um youtuber postou o que parecia ser uma filmagem confidencial de um ser saído diretamente da mitologia dos OVNIs. Baixo, compleição esbelta, pele acinzentada, olhos negros enormes. O ser rapidamente ganhou o apelido de Skinny Bob. O vídeo tinha pouco menos de 1 minuto de duração, mas foi o suficiente. Os espectadores ficaram imediatamente cativados pelo realismo da imagem, não apenas pelo design, mas também pelo comportamento. A maneira como a criatura movia os olhos, inclinava a cabeça, até mesmo a maneira natural como suas pálpebras piscavam. A iluminação, a trepidação da câmera, a granulação do filme, tudo parecia perturbadoramente autêntico. Quadros estáticos do vídeo começaram a aparecer em todos os lugares, especialmente um em que o ser olha diretamente para a câmera. Analistas discutiram sem parar, CGI ou real, mas nenhum criador se apresentou. Ninguém tentou monetizar o vídeo, e apesar de mais de uma década se passar, ele não foi replicado de forma convincente. Alguns acreditam que
seja um vazamento de um programa de entrevistas com alienígenas reais. Outros dizem que é o vídeo de desinformação mais bem-sucedido de todos os tempos. Mas uma coisa é certa, as fotos e clipes de Skinny Bob ainda assombram as pessoas, porque se for real, muda tudo. É uma das fotos de OVNIs mais nítidas já tiradas, e foi tirada por um fotógrafo da Marinha do Brasil. Em janeiro de 1958, a bordo do navio Almirante Saldanha, perto da Ilha da Trindade, o fotógrafo Almiro Baraúna capturou 4 imagens de um disco metálico voando sobre a água e desaparecendo atrás das nuvens. Sem borrões, sem ofuscamento. Apenas um objeto nítido e definido em plena luz do dia. O que torna esta foto tão diferente é quem a fotografou. O governo brasileiro realmente divulgou as imagens. Eles confirmaram que não era uma farsa. A Marinha verificou os negativos de Baraúna e dezenas de pessoas a bordo alegaram ter visto o objeto com seus próprios olhos. Até mesmo os céticos tiveram dificuldade em descartá-lo. Analistas ampliaram as imagens, destacando a sombra sob a nave, sua inclinação e a névoa atmosférica, tudo apontando para um objeto real em movimento, não algo adicionado posteriormente. Jornais em todo o mundo publicaram as fotos, e pesquisadores de OVNIs ainda as consideram entre as mais confiáveis já tiradas. Não há nenhum animal, balão ou aeronave humana que corresponda ao que está naquele quadro. Alguns dizem que era apenas um drone experimental, mas para o final da década de 1950, essa tecnologia teria sido ficção científica. Este não foi apenas um tiro de sorte. Foi um evento documentado e testemunhado, e as fotos não envelheceram um dia. A Lua sempre teve seus mistérios, mas a Apollo 17 pode ter trazido de volta algo mais do que rochas. Uma foto em particular, identificada como AS-17-147-224-CC5, mostra algo estranho flutuando sobre a superfície lunar. Um pequeno objeto em forma de disco aparece perto do horizonte lunar, tênue, mas nítido o suficiente para se destacar. A NASA o listou como apenas mais uma foto no arquivo da missão. Mas quando pesquisadores de OVNIs analisaram o catálogo completo, este gerou um enorme debate. O formato não se assemelha a detritos espaciais ou reflexos de lente. Não é um reflexo, é um objeto no céu e não há explicação oficial. A foto é nítida, intocada e parte do domínio público. Alguns acreditam que seja um satélite ou estágio propulsor à distância, mas as trajetórias orbitais daquela missão não sustentam isso. Outros acham que é uma nave observando a equipe Apollo, um observador. As teorias variam de drones alienígenas a máquinas antigas deixadas para trás de uma era anterior. O que é convincente é como esta foto, escondida à vista de todos, passou despercebida por décadas, até que pesquisadores independentes avistaram a anomalia. A NASA nunca recuperou ou editou a imagem. Ela ainda está lá no arquivo, esperando para ser vista. E cada vez que alguém a menciona, a pergunta volta mais forte. Estávamos realmente sozinhos lá em cima? Ou estávamos apenas sendo observados em silêncio? Sem luzes brilhantes, sem vídeo trêmulo. Apenas um quadro granulado em preto e branco, e é o suficiente para manter você olhando. Tirada em Nuevo León, México, em 2005, a imagem mostra o que parece ser um rosto humanoide espiando por uma porta de tela. O formato é inconfundível. Uma cabeça grande e calva, olhos enormes e um leve contorno de ombros finos. A janela parece brilhar levemente atrás da figura, tornando sua presença ainda mais inquietante. Moradores disseram que a casa teve problemas elétricos estranhos e sons incomuns nas noites que antecederam a foto. Mas assim que essa moldura apareceu, tudo mudou. O que a torna tão atraente é a quietude. Nenhum borrão, nenhum ângulo dramático. Apenas uma figura silenciosa, observando. Especialistas estudaram a imagem e não conseguiram concordar sobre o que ela capturou. Não era um reflexo. A iluminação não o sustentava. Não havia sinais de adulteração ou composição. A estrutura do rosto não se alinha com a anatomia humana. Os olhos são muito baixos, a cabeça muito redonda. Pesquisadores paranormais sugeriram que pode ter sido uma tentativa de reconhecimento. Algo observando, algo paciente. A família teria se mudado logo depois, recusando-se a falar com a mídia. Até hoje continua sendo uma das imagens alienígenas mais assustadoras já capturadas por acidente. Um visitante silencioso, observando através do vidro. Em 1973, 2 homens em Pascagoula, Mississippi, entraram no escritório de um xerife tremendo incontrolavelmente. Charles Hickson e Calvin Parker alegaram ter sido levados a bordo de uma nave por seres que não pareciam humanos. O xerife não acreditou neles até deixar um gravador ligado enquanto pensavam estar sozinhos. Em vez de tramar uma história, os homens continuaram descrevendo o encontro com vozes aterrorizadas. Décadas depois, suas descrições detalhadas foram transformadas em esboços. Os seres não eram greys nem nada familiar. Eram altos, enrugados, tinham braços de caranguejo e flutuavam sem andar. Os esboços baseados diretamente no testemunho dos homens são assustadores. Eles não se parecem com nada da cultura pop ou da ficção científica. Ambos os homens passaram por testes de detector de mentiras. Suas histórias nunca mudaram. Hickson veio a público.
Parker permaneceu em silêncio por décadas, falando novamente apenas perto do fim de sua vida. O que acrescenta peso é o quão crus os desenhos são, a emoção por trás deles, a confusão nos olhos das criaturas. Os esboços parecem alguém tentando se lembrar de algo que gostaria de não ter visto. Arquivos policiais, fotografias antigas e essas estranhas representações ainda circulam. E quanto mais as pessoas os veem, mais começam a se perguntar se estavam fingindo. Por que desenhar algo tão perturbador? Era pouco antes do recreio, quando mais de 200 alunos e funcionários da Westall High School, em Melbourne, olharam para cima e viram algo pairando no céu. Não era um balão. Não era um avião. Era um objeto metálico, em forma de disco. Silencioso, rápido e manobrando de uma forma que nenhum outro conseguiria. Testemunhas dizem que ele mergulhou atrás de algumas árvores e depois decolou em um ângulo impossível. O que torna o caso Westall tão poderoso é o número de testemunhas e a velocidade com que foi silenciado. Em poucas horas, autoridades governamentais chegaram, disseram aos estudantes para ficarem quietos e supostamente confiscaram o filme da câmera. Mas os esboços feitos naquele dia ainda existem, assim como mapas de onde a nave pousou e fotos do campo aberto depois, perturbado, achatado e estranhamente simétrico. Muitas testemunhas ainda estão vivas e mantêm sua versão até hoje. O incidente foi relatado em jornais locais, mas nunca totalmente investigado. Alguns acreditam que foi um teste militar secreto. Outros têm certeza de que não era deste mundo. Mas a parte mais enervante é a rapidez com que foi encoberto. Como você faz centenas de pessoas, crianças, professores, pais, pararem de falar? Você não consegue. Na verdade, não. E é por isso que Westall ainda não desaparece. As evidências não desapareceram. Elas simplesmente foram para a clandestinidade. Esta foto tem intrigado pesquisadores por décadas. Parece mostrar um general de alta patente em uniforme completo, falando calmamente com um Grey, o clássico tipo extraterrestre alto, magro, enormes olhos negros, sem medo, sem guardas. Apenas duas figuras no que parece ser uma reunião. De acordo com relatos sussurrados de arquivos desclassificados, a reunião ocorreu em 1957, em uma base segura na Europa, depois que uma nave pousou sob condições controladas. Alguns dizem que foi parte de um acordo silencioso tecnologia em troca de acesso. A imagem parece encenada, mas sem fonte, sem origem, sem fotógrafo conhecido. Está apenas lá. E isso a torna ainda mais difícil de descartar. No meio de uma zona de conflito ativa, um drone de reconhecimento militar dos SAPNAPSAIL capturou algo que não deveria estar ali. A filmagem, vazada anos depois, mostra uma esfera metálica perfeita, reflexiva, sólida e se movendo com inteligência, flutuando silenciosamente sobre as ruas devastadas pela guerra em Mosul, Iraque. O estranho é como o objeto parece calmo em meio a tamanho caos. Ele paira em um ritmo constante, não oscila e não emite nenhum som. Não é um drone, não são destroços. Analistas militares não conseguiram identificá-lo, e quando a imagem foi divulgada ao público, imediatamente gerou comparações com o infame OVNI Tic Tac. O orbe de Mosul, como é chamado agora, não fazia parte de nenhuma tecnologia conhecida na região. O objeto não tinha asas, nem rotores, nem escapamento. Apenas uma esfera prateada e lisa, movendo-se com uma precisão assustadora. A foto, retirada diretamente de uma filmagem classificada, mostra-o claramente contra o fundo do deserto, sem borrões, sem falhas. Alguns acreditam que estava observando, outros acham que estava coletando dados. Qualquer que fosse sua missão, não estava se escondendo. E é isso que o torna tão inquietante. Sabia que estava sendo observado e não se importava. Em 1950, Nick Mariana, gerente de um time de beisebol em Great Falls, Montana, notou um objeto brilhante cruzando o céu em alta velocidade. Em vez de entrar em pânico, pegou sua câmera de 16mm e começou a filmar. A filmagem que ele capturou ainda é considerada um dos melhores vídeos de OVNIs já feitos. Posteriormente analisados pela Força Aérea do Sismera e incluídos no projeto Blue Book, os quadros mostram um objeto em forma de disco voando em perfeita sincronia, sem asas visíveis, sem som, apenas um movimento que desafia a tecnologia de voo conhecida. As imagens estáticas da filmagem são limpas e nítidas. A Força Aérea inicialmente tentou minimizar a filmagem, chamando-a de reflexos de jatos. Mas quando a análise quadro a quadro foi feita, os pesquisadores não notaram sinais de asas, fuselagem ou mesmo borrões de movimento convencionais. Não eram reflexos, era um objeto real e mecânico. A câmera de Mariana não era de última geração, mas não precisava ser. O que ele capturou foi o suficiente para fazer até mesmo os céticos mais ferrenhos pararem e reconsiderarem. E décadas depois, o filme e as fotos dele extraídas continuam a se manter como vislumbres autênticos de algo que ainda não conseguimos explicar. Tiradas em uma fazenda tranquila, em McMinnville, Oregon. Essas duas fotos estão entre as mais debatidas da história dos OVNIs. Em maio de 1950, Paul e Evelyn Trent avistaram um objeto em forma de disco pairando no céu perto de sua casa. Paul correu para pegar sua câmera e conseguiu tirar duas fotos nítidas em preto e branco antes que ele desaparecesse. As imagens são simples. Um objeto metálico, ligeiramente inclinado, flutuando contra o céu, sem fios, sem borrões, sem interferência visível e ainda assim, incrivelmente convincentes.
Especialistas de diversas áreas estudaram os negativos e não encontraram sinais de manipulação. Até as sombras e a iluminação correspondiam à hora do dia e ao clima daquele dia. A revista Life os publicou, a Força Aérea os investigou. E décadas depois, ninguém os desmascarou com sucesso. Alguns céticos alegaram que era uma calota jogada ao ar, mas a física diz o contrário. O objeto na foto é grande demais, distante demais e estável demais para ser algo lançado à mão. Essas fotos não foram tiradas com as câmeras de alta velocidade ou softwares de edição atuais. Apenas um simples rolo de filme, e, no entanto, o que ele capturou nunca foi explicado. As fotos de McMinnville ainda se sustentam, não apenas pelo que contém, mas por tudo o que descartaram. Uma das histórias mais estranhas e controversas de abdução alienígena veio do coração da cidade de Nova York. Em 1989, várias testemunhas afirmaram ter visto uma mulher sendo levitada da janela de um apartamento no Lower East Side para dentro de uma nave que pairava sobre a ponte do Brooklyn. Sem luzes piscantes, sem drama hollywoodiano, apenas um evento silencioso e surreal, no meio de uma cidade adormecida. O jornalista investigativo Bud Hopkins entrevistou posteriormente uma mulher que se declarou abduzida. A história dela combinava com os avistamentos. Uma luz branca ofuscante, paralisia temporária, seres altos com olhos negros. Mas são os desenhos e diagramas de relatos de testemunhas que tornam este caso tão arrepiante. Esboços simples mostram a nave pairando silenciosamente no ar e a mulher flutuando para cima, como se a gravidade tivesse sido desligada. Não há fotos do evento, mas ilustrações baseadas em depoimentos permanecem, e todas coincidem. Múltiplas testemunhas independentes, mesma noite, mesma hora. Nenhuma conexão entre si, nenhum motivo para mentir. Se o evento realmente aconteceu, significaria que entidades não humanas conduziram uma operação diretamente acima de uma das cidades mais movimentadas da Terra e escaparam impunes. Ao longo de vários meses, no final de 1989 e início de 1990, a Bélgica vivenciou uma onda de avistamentos de OVNIs, que chocou o mundo, não apenas pelo que as pessoas viram, mas também pelo que o radar confirmou. Civis e policiais relataram grandes e silenciosas aeronaves triangulares pairando baixo sobre telhados e campos. Não luzes no céu. Estruturas reais. Triângulos pretos com luzes brilhantes por baixo, movendo-se de maneiras que nenhuma aeronave conseguiria. A Força Aérea Belga enviou F-16Is para interceptá-los. Os pilotos miravam em alvos desconhecidos, apenas para vê-los desaparecer ou realizar manobras impossíveis, acelerando milhares de quilômetros por hora em segundos e parando em pleno ar. O que torna este caso único é a foto. Uma das poucas imagens nítidas de um OVNI triangular já registradas. É uma foto granulada, mas a aeronave é inconfundível. Luzes brilhantes, simetria, tamanho enorme. Não se tratava de uma testemunha solitária na floresta. Milhares de pessoas a viram. O radar confirmou. E os militares admitiram. Até hoje, não há uma explicação oficial. Nenhuma aeronave conhecida naquela época ou agora pode fazer o que foi registrado nos céus belgas. Se alguma coisa chegou perto da divulgação aberta, foi isso. Em 2044, pilotos da Marinha do Zemata, partindo do USS Nimitz, encontraram um objeto que desafiou tudo o que pensávamos saber sobre física. Um OVNI liso, branco, em forma de tic-tac, apareceu no radar deles, movendo-se com tanta precisão e velocidade que nenhuma aeronave de fabricação humana conseguiria sequer chegar perto. As imagens capturadas pelos pilotos mostram o objeto realizando manobras que desafiavam as leis da gravidade, caindo de 24 mil metros ao nível do mar em segundos, parando em pleno ar e acelerando novamente a velocidades alucinantes. Ele respondia a cada movimento dos pilotos, desviando-se deles com facilidade. O que torna esse encontro tão arrepiante é que o objeto parecia ter escapado dos limites da nossa realidade. Ele existia em um espaço onde as regras da física eram distorcidas ou completamente diferentes. Seria de outro mundo ou algo muito mais estranho, talvez um vislumbre de uma dimensão paralela. Era quase como se estivesse nos mostrando o quão frágil é nossa percepção da realidade, revelando que talvez, apenas talvez, não existamos da maneira que pensamos. Nesse momento, somos levados a questionar se esse objeto pode existir, o que mais não podemos ver e o que ele diz sobre o mundo que achamos que conhecemos. No verão de 1952, o coração do poder americano, Washington, D.C., tornou-se palco de um dos eventos de OVNIs mais famosos da história. Ao longo de várias noites de julho, estranhos objetos brilhantes apareceram nos céus acima do Capitólio. Não um ou dois, mas dezenas. Pilotos, operadores de radar e jornalistas relataram a mesma coisa. Discos brilhantes manobrando em formação e desaparecendo instantaneamente. Radares civis e militares os detectaram, confirmando que não eram apenas ilusões visuais. A Força Aérea do Sinai Anacossia enviou jatos, mas cada vez que se aproximavam, os objetos desapareciam a velocidades impossíveis. Fotos tiradas do solo mostram orbes brilhantes acima da cúpula do Capitólio, silenciosas, intocáveis. Jornais publicaram a notícia. Manchetes gritavam: discos em chamem sobre a capital.
Não era um boato, não eram apenas testemunhas oculares. Era radar, resposta militar, prova visual, tudo ao mesmo tempo. O governo culpou inversões de temperatura, mas ninguém acreditou. Quaisquer que fossem aqueles objetos, eles fizeram sua presença conhecida bem acima do espaço aéreo mais seguro do país, e ninguém conseguiu detê-los. Poucos meses depois de Pearl Harbor, Los Angeles estava em alerta. Então, quando um grande objeto apareceu no céu noturno, em 25 de fevereiro de 1942, a cidade entrou em erupção. Sirenes de ataque aéreo soaram, holofotes iluminaram o céu. Canhões antiaéreos abriram fogo. O evento durou horas e mais de 1.400 projéteis foram disparados, mas nada caiu. Nada explodiu. E o objeto? Ele não se moveu. Uma foto daquela noite, publicada no Los Angeles Times, mostra raios convergindo para uma forma sólida acima da cidade. Essa imagem é agora uma das mais icônicas da história dos OVNIs. Oficiais militares primeiro disseram que foi um alarme falso, depois culparam balões meteorológicos. Mas as testemunhas e os danos causados pela queda de projéteis contam uma história diferente. O objeto parecia imune a tiros. Ele pairava lenta e deliberadamente, como se observasse o pânico abaixo. Fosse o que fosse, não era japonês nem americano. A Batalha de Los Angeles não deixou destroços, apenas perguntas, e uma imagem assombrosa e continua a confundir historiadores e pesquisadores de OVNIs até hoje. Isto não foi filmado por um amador, nem vazado por um civil. Veio de dentro do campo de teste da Força Aérea de Nellis, um local de testes militares de alta segurança em Nevada, não muito longe da Área 51. Em 1994, operadores monitorando câmeras remotas de drones capturaram um objeto bizarro e veloz serpenteando pelo espaço aéreo restrito. O objeto era pequeno, de formato irregular e se movia como nada que já tivessem visto antes. Acelerou, parou e mudou de direção instantaneamente, tudo sem asas ou propulsão visível. A filmagem vazou para o público anos depois, e quadros estáticos mostram uma nave borrada, mais definida, movendo-se em um caminho errático através do terreno desértico. Analistas tentaram compará-la com drones conhecidos, sondas meteorológicas e até ilusões de ótica, mas nada se encaixou. O que faz este caso se destacar é a reação do pessoal no áudio. Eles estão claramente confusos, até mesmo alarmados. Eles não eram crentes em OVNIs, eram operadores militares treinados e não tinham ideia do que estavam assistindo. A filmagem de Nellis se tornou uma das provas visuais mais citadas nos anos 90, um caso raro, em que olhos e câmeras militares capturaram algo verdadeiramente inexplicável em seu próprio quintal. É isso aí. Você acredita em alienígenas agora? Escreva nos comentários. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.